Eu tenho pregado uma série de sermões nos livros do Antigo Testamento. Comecei lá de Gênesis, até então tenho pregado praticamente em todos os livros, contando a história do povo de Israel, do povo de Deus, de como saíram do Egito, de como atravessaram o deserto, de como entraram na terra prometida e atravessaram ali alguns períodos, período dos juízes, até que resolveram pedir um rei. Foi o que nós vimos na semana passada. Hoje, preguei semana passada no capítulo 8 de 1 Samuel. E hoje você vai me acompanhar em Samuel capítulo 15. Inicialmente eu vou ler os versos 22 e 23, mas devo pregar em todo o capítulo 15 nesta manhã. Farei menção também do capítulo 9 e 10. Quero que você fique atento, que você acompanhe na sua Bíblia. O texto também será projetado na tradução que eu uso, para que você tenha toda a atenção e a preocupação apenas em deixar o Senhor falar contigo através da palavra dele, para que você tenha o melhor entendimento, a melhor clareza daquilo que Deus preparou para nós aqui nesta manhã. Que nada desvie a sua atenção, a sua compreensão da palavra do Senhor. O título da mensagem nesta manhã é esse: que rei sou eu? Eu vou ler inicialmente então 1 Samuel 15, 22 e 23. E diz assim o texto: Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios? Ou obediência à voz dele? Ouçam, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, por já poder te louvar e adorar. E agora te pedimos, Pai, fale aos nossos corações através da tua palavra, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, como eu falei na nossa última mensagem aqui, no domingo anterior, vimos Israel pedindo um rei. Eles queriam segurança, um controle visível, um governo parecido com as outras nações. Queriam viver como os outros viviam. Então, eles buscavam alguém que o representasse, que lutasse por eles e que desse a eles uma sensação de estabilidade. E sabemos o que aconteceu. Deus permitiu. Deus permitiu, irmãos. Interessante que o Senhor não deixou de ser rei, mas entregou ao povo um tipo de rei, exatamente como o coração deles estava pedindo. O Senhor deu-lhes Saul, um homem bonito, alto, um homem impressionante, carismático, exatamente o perfil que Israel considerava necessário. Saul era o rei que o povo queria, e Deus permitiu isso. É interessante pensar nessa trajetória, porque entre a escolha de Saul e os acontecimentos aqui do capítulo 15,
Passaram-se então alguns anos deste governo, deste primeiro reinado em Israel. E nesse período desse homem alto, forte, bonito, esse rei, pedido pelo povo de Israel e concedido por Deus, ele enfrentou inimigos, conquistou vitórias, ele ganhou um reconhecimento diante do povo, porém, ele começou a revelar sinais de instabilidade e de desobediência ao Senhor. Nesse capítulo, no capítulo 15, nós já vemos Saul provado pelas responsabilidades do trono, mas cada vez mais distante da vontade de Deus. Isso vai culminar para a sua rejeição da parte de Deus como rei. Por isso que a partir desse capítulo, a pergunta deixa de ser que rei o povo escolheu e passa a ser que rei Saul se tornou. Porque quando Deus escolheu, embora fosse essa vontade do povo, havia em Saul alguns atributos para que ele fosse escolhido. Mas depois de escolhido, depois de levantado como rei, que rei Saul se tornou? Um rei que honrou o chamado de Deus, um rei que obedece ao que Deus determina. Que rei foi Saul? Eu diria também, que rei sou eu? Que rei eu me tornei? Após me sentir chamado por Deus, Deus me colocar algumas responsabilidades, algumas posições na vida. Quem eu me tornei? Nessa manhã nós vamos aprender um pouco sobre esse reinado de Saul, o primeiro reinado de Israel. E olhar para Saul nos leva a essa pergunta: quem governa as minhas decisões? Sou eu ou Deus? Quem manda no meu coração? Sou eu mesmo? Ou é Deus quem manda no meu coração? Quem define as minhas prioridades? A voz de Deus ou a minha própria voz, ou um eco do meu coração e do meu orgulho? Queridos, preste atenção na mensagem desta manhã, porque Saul ele foi escolhido para liderar, mas foi rejeitado por Deus porque não quis ser liderado por Deus. Não quis ser governado por Deus. Ele tinha coroa, exército, vitórias, mas lhe faltava algo muito especial e necessário, que eu quero que a gente observe nesta manhã. Lhe faltava um coração obediente. Primeira coisa que eu quero trazer dessa palavra nesta manhã é que Saul foi um rei escolhido pela aparência, mas chamado à dependência de Deus. Vamos ao capítulo 9, eu vou ler inicialmente os versos 1 e 2. 1 Samuel 9, 1 e 2. Diz assim: havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho, Saul, era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Já viu isso? É homem para ninguém botar defeito, né? E foi isso que atrapalhou ele. Mais de metro, né, irmã? Capítulo 10, verso 21 a 24, diz assim: em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim
A família de Matri foi sorteada e, por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido entre eles. Quando o procuraram, porém, não o encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: ele já chegou? O Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. Que escolha, irmãos! Mas observe uma coisa, a história de Saul começa com uma impressão muito forte, algo que nos impressiona, que nos chama a atenção. Um jovem bonito, mais alto do que praticamente todos os outros da sua geração. E quando foi apresentado, o que acontece? Todos puderam ver nele aquilo que desejavam. Isso foi confirmado. Esse é o rei. Ele tinha presença, força, aparência e aparentemente uma capacidade de apresentar, de representar a nação diante dos inimigos do povo. Irmãos, a gente começa a pensar em algumas coisas aqui, sabe por quê? Porque muitas das nossas escolhas ainda são feitas exatamente pela aparência. Não é verdade? Buscamos algo que nos agrada e parece bonito aos nossos olhos, imponente, e aí vai a nossa escolha. Às vezes assim, a gente se vê até meio guloso, né? Eu me vi diante de uma vitrine, de uma padaria, escolhendo um sonho, e eu quis o maior. Aquele que parecia mais bonito, mais atraente aos meus próprios olhos. É assim que nós escolhemos. Jael olhou para Saul e viu: é esse, altura, presença, impressão. E hoje muitas vezes também escolhemos pelo que parece forte, bonito, bem-sucedido, admirável. Vivemos uma cultura, irmãos, em que a imagem quase virou currículo. Não é verdade? Precisamos postar no nosso Instagram a foto certa, a foto perfeita, né? No ângulo certo, no nosso melhor ângulo. Uma vez, aqui, um irmão falou: pastor, nós vamos fazer uma foto para ficar lá no YouTube. Eu nem sabia disso. Nós vamos fotografar deste lado porque é o seu melhor ângulo. Eu vi a foto, irmão, ficou a mesma coisa. Fiquei até preocupado, se esse é o melhor. Mas nós queremos o ângulo certo, o filtro certo, a harmonização facial precisa estar em dia, o corpo ajustado e até o manjaro, para santificar a nossa balança. Queridos, com humildade nós precisamos reconhecer que, eu quero reconhecer, o problema não está aí, tá, gente? O problema não está em cuidar da aparência. O problema é quando a aparência começa a cuidar da nossa identidade. Começa a mudar a nossa identidade. Repare uma coisa, Saul, antes de ser rei, ele já parecia rei. Não é isso? Ele parecia rei antes de ser. Só que as aparências enganam, não é verdade? É verdade? Como alguns pregadores fazem. Fala com o irmão do lado aí, ó. As aparências enganam. Meninas, cuidado, meninas. As aparências enganam, né? Tem muito príncipe que vira sapo, né? Tem muita princesa também
Cuidado, meninos, as aparências também enganam, tá? Tem muita princesa, eu não sei o que vira, tá, irmão? Sei lá. Mas tem muita carruagem que vira abóbora quando chega meia-noite. Quando some os filtros. Enfim, Saul tinha aparência de rei antes de ser rei. E depois se viu que não era bem assim. Um homem aparentemente forte, valente, mas, por exemplo, se recusou a lutar contra Golias, frouxo, medroso. Ele deu a armadura dele para Davi, Davi não conseguiu nem usar a armadura. Se todos os outros jovens não chegavam nem no ombro, acho que Davi não chegava nem no abdômen dele. Né? Interessante, mas foi Davi que matou o gigante, não foi o rei. Não foi o escolhido. Aliás, Davi nunca seria escolhido. Nem o pai de Davi confiava nele. Difícil isso, né? Nem seu pai, a pessoa, nem seu pai, nem sua família acredita em você. Davi era assim, mano. Mas vamos, Davi a semana que vem. Irmãos, Saul parecia pronto por fora, mas não estava pronto por dentro. É isso que o texto revela. Sabe por quê? Ele era forte, bonito aos olhos dos outros, mas por dentro ele escondia insegurança, medo. Ele foi escolhido, mas estava onde? Escondido. Vamos ler de novo 1 Samuel 10, 22? Talvez vocês não tenham observado isso. 1 Samuel 10, 22. Por isso perguntaram ao Senhor: ele já chegou? Cadê o homem? Cadê o grandão? E o Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. No momento de assumir publicamente o chamado, Saul estava escondido. Por fora parecia pronto, mas por dentro o medo revelava insegurança, dificuldade de lidar talvez com o peso da responsabilidade, da escolha, da expectativa dos outros. É isso que nós vemos aqui. Uma pergunta, queridos: Deus pode usar pessoas de aparências? Só de aparências? Pode, irmãos. Outra pergunta: Saul tinha aparência, né? Deus pode usar pessoas com medo, com limitações? Pode também, irmãos. Deus pode usar qualquer pessoa desde que a pessoa dependa dele. Deus pode usar a sua força desde que a sua força esteja na dependência do Senhor. Deus pode usar você como alguém limitado desde que você coloque as suas limitações na presença do Senhor. O problema de Saul, então, queridos, não foi a aparência, não foi ser bonito, sarado, tomar manjaro, não foi nada disso. O problema dele foi não depender de Deus. O problema de Saul também não foi o medo, a insegurança, não foram as suas limitações. O problema dele foi não depender de Deus. Porque Deus chama, assim, pessoas fortes, de personalidade forte. Deus chama também pessoas com limitações, mas entenda uma coisa: Ele não nos chama para vivermos governados nem pela nossa força, nem por nossas limitações. Ele chama para que sejamos governados por Ele, dirigidos por Ele. A questão não era o medo, a questão é se Ele permitiria que Deus governasse os seus medos. Percebe? Você que está aqui nessa manhã, você tem medo? Sim, nós temos. Reconheça isso. O problema não é ter medo, não é ser frágil, é não reconhecer a fragilidade. Pior do que isso, o problema é você achar que você pode compensar o seu medo, suas fragilidades com aparência. Esse é o maior perigo que pode acontecer.
Queridos, hoje vivemos uma geração treinada para parecer bem, né? Para parecer forte, para parecer resolvida e feliz o tempo todo. Só que entenda uma coisa, Deus não cura aquilo que insistimos em esconder por trás de uma imagem. Deus não cura aquilo que você esconde diante dele para que as aparências se mantenham. Então você que está aqui nessa manhã, entenda que a igreja não precisa de pessoas perfeitas, precisa de pessoas rendidas ao Senhor. É isso. E a pergunta nesse ponto é essa: o que está por trás, por detrás da minha aparência? Faça essa reflexão. Eu tenho deixado Deus governar o que existe por trás da minha aparência, daquilo que eu quero mostrar, daquilo que eu quero postar, da imagem que eu quero transmitir. Essa é a primeira reflexão que eu trago nesta manhã, mas há uma segunda. Saul foi um rei, preste atenção nisso, que editou a palavra de Deus. Ele resolveu editar a palavra de Deus. 1 Samuel 15 agora. Samuel entrega a Saul uma ordem específica, observe isso, que ele deveria atacar os amalequitas e destruir todos eles. Vamos ler versos 1, 2 e 3. Certo dia, Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Foi Deus. Agora ouça a mensagem do Senhor. E Samuel disse: assim diz o Senhor dos exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Essa foi a resolução de Deus. E Deus disse o seguinte: agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Quando a gente vê o restante, a gente fica até com dificuldade de entender, mas foi a ordem de Deus. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos, jumentos. Já havia um juízo de Deus para aquele povo. Há um juízo para quem desobedece a Deus. Há um momento de juízo para quem desobedece a Deus. Esse era o momento dos amalequitas. Queridos, a ordem foi clara: destrua a metade dos inimigos de Deus. Era isso? A ordem foi clara. Porém, Saul não obedeceu, ou melhor, ele editou. Trouxe essa palavra porque hoje a gente edita até as mensagens que a gente, né, às vezes eu recebo uma mensagem assim, editado. O que essa pessoa queria dizer antes? Será que foi só um erro? Ou ela pensou bem e suavizou as palavras dela? Mas ele editou a mensagem dada por Deus, a ordem dada por Deus. Ele poupou Agag, aquilo que interessava ele conservou e destruiu apenas aquilo que ele considerou que era desperdício para ele. Versos 7 a 9 de 1 Samuel 15. Diz assim: Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até sul, a leste do Egito. Então ele obedeceu, né? Diz lá, capturou Agag, o rei amalequita, destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor, ou que era de qualidade inferior. Aí não. Ele não rejeitou a missão. Interessante que ele foi à guerra, ele venceu a batalha, ele fez parte daquilo que Deus havia ordenado, mas não fez tudo, irmãos. E o perigo está exatamente aqui.
Porque a desobediência de Saul, ela vem misturada com uma obediência parcial, para parecer fidelidade, para parecer bonito, para mostrar aparentemente que ele era alguém que obedecia ao Senhor. Ele obedeceu a palavra, sabe até quando? Até quando a palavra não contrariava os seus interesses pessoais. Ele obedeceu até ali. Ele obedeceu a palavra, mas usou os seus critérios, a sua conveniência, irmãos. E isso é um retrato muito atual, porque nós temos tentado editar a palavra de Deus. Obedecemos os pontos que confirmam nossas preferências, mas relativizamos tudo aquilo que confronta os nossos hábitos. Relativizamos. A maneira como lidar com o dinheiro, então, se Deus não sabe, eu vou fazer do meu jeito. Relativizamos o nosso perdão, perdoamos quem e quando a gente quer perdoar, quem a gente escolhe. Relativizamos os relacionamentos, a sexualidade, o nosso orgulho, ou seja, editamos aquilo que Deus coloca claramente na sua palavra, para que não nos confronte. Percebe? Não falamos, não, Deus, não, eu não vou obedecer, não fazemos isso. Mas preservamos os nossos agares e aquilo que continua dentro de nós. Igreja, preste atenção numa coisa, a obediência parcial é terrível, porque na verdade é uma desobediência com aparência religiosa. Eu desobedeço a semana toda, eu não respeito pai e mãe, líder, só que eu venho bem vestido e bonito para a igreja domingo, como se tivesse obedecido Deus durante a semana toda. A pergunta aqui e vai norteando o seu raciocínio naquilo que Deus quer falar contigo, a pergunta aqui é o seguinte: o que Saul preservou que Deus mandou destruir? Ou seja, trazendo para nós, o que eu continuo preservando, que a palavra já confrontou, que a palavra já mandou deixar, o que eu continuo fazendo, como eu continuo me comportando naquilo que Deus já deu ordem para que fosse de outra maneira, para que fosse de uma outra forma. Pensa sobre isso. Há um terceiro ponto nessa palavra, que diz assim: Saul era um rei que usou linguagem espiritual para justificar desobediência. Irmãos, aqui é impressionante, porque quando Samuel encontra Saul, Saul declara assim, que o Senhor te abençoe, cumprir a ordem do Senhor. Vamos ler o texto, versos 10, de 10 a 13, inicialmente. Então, o Senhor disse a Samuel, Deus disse, tá? Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Já passou isso? Deus te coloca num lugar e Deus está triste, porque você passou a se afastar das ordens dele. Continuando, Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Olha que coisa. Depois seguiu para Gilgal. Verso 13. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria e ele disse: que o Senhor o abençoe. Encontrou o pastor, né? Ô pastor, amado, varão, né? A paz do Senhor. E disse assim: eu cumpri a ordem do Senhor.
Percebe? Como ele usa uma linguagem religiosa. É como se você chegasse, rapaz, irmão, rapaz, cumpri a ordem de Deus, estou fazendo direitinho aquilo que Deus ordenou. Cara de pau, mentiroso, irmãos. Mentiroso. E ainda usa linguajar de crente para justificar suas mentiras. Você conhece alguém assim, irmão? Eu sei que você não conhece, aqui não tem isso não. Mas por aí está cheio de gente assim. Olha o verso 14, irmãos. Hilário. Samuel perguntou, então, você cumpriu, né? Então, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de boi que estou ouvindo? Gente, tem pecado que não dá para esconder. Tem desobediência que não dá para esconder. Deixa ruído, deixa rastro, percebe? Você pode chegar aqui com a cara mais bem preparada, né? Chega até atrasado no culto de tanto que se prepara, mas não é de aparência, não é dizer eu obedeci o Senhor a semana toda. Que balido é esse de ovelha aí? Que mugido de boi é esse? Ou seja, os sons dos animais denunciavam a falha religiosa que ele queria esconder. O som dos animais mostravam o quanto ele tinha sido desobediente. E o pior é que ele tenta explicar. Verso 15, olha só. É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul, basta! Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. Basta! Queridos, nessa manhã, Deus está dizendo, basta, chega de manipulação, chega de hipocrisia, com aparência religiosa, com discurso religioso, basta! É isso que o Senhor está dizendo aqui, irmãos. Irmãos, eu me identifiquei com esse texto, com a postura de Samuel, porque se tem uma coisa que me deixa irritado é manipulação espiritual. A pessoa toma uma decisão e chega, pastor, eu orei a noite toda, estou orando há 3 meses e Deus me falou isso. Não, Deus não pode ter falado isso, irmão, pelo amor de Deus. Deus, ele não é incoerente. Não vou dar exemplo, não, veio um monte na cabeça aqui. Mas a pessoa já tomou a decisão dela, decidiu fazer o que ela queria, mas vem com um ar de espiritualidade, justificando que orou, que viu na palavra, e Deus falou. Deus fala, tem gente que Deus fala todo dia, eu fico até com ciúmes. Porque a pessoa ora e Deus fala, claramente. Eu sei que Deus fala, irmãos. Mas para com esses jargões mentirosos, de que está em oração, de que está você quer justificar a sua vontade. Ore até Deus responder. Ore e peça para que Ele te mostre com clareza. Porque Ele mostra, Ele fala, irmãos. Desculpa, acho que eu estou ficando velho, mas eu olhei aqui, Samuel estava velho e disse, baixa, chega, Saul. Para de mentira. Vamos continuar, verso 17. Diz assim, Samuel respondeu, embora a seus próprios olhos você se considerasse significante, não se tornou o líder de todas as tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo. Então, o Senhor o enviou numa missão e disse, vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou
apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o que ele diz. Mas eu obedeci ao Senhor. Ele insistiu, irmãos. Cumpri a missão de que ele me encarregou, trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então, meus soldados trouxeram a melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Observe a sutileza da manipulação. Primeiro ele transfere a culpa para o povo, ele era o líder. Foram os meus homens que fizeram isso. E depois, ele é capaz de reverter a desobediência com uma justificativa espiritual. Isso é muito forte. Não obedeci porque pensei no reino. Não obedeci, mas é para oferecer a Deus o meu melhor. Que coisa, irmãos. Só que aí, Samuel revela o coração de Deus. E aí você vai entender o texto que nós iniciamos a mensagem hoje. Ele diz assim no verso 22. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Os holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura e carneiros. O que Deus quer é a nossa obediência, a nossa submissão a Ele. Entenda uma coisa, querido, você que está aqui nessa manhã, entenda, Deus não se impressiona nem com a oferta que você dá. Deus não se impressiona com tudo aquilo que você faz para tentar compensar a sua resistência a obedecer Ele em tantos momentos. Deus não se impressiona com a sua oferta, com o seu trabalho, porque isso não substitui submissão. Entenda isso. Serviço, como eu trabalho, né? Estou em todos os lugares. Serviço não encobre rebeldia. Não encobre rebeldia. Tantos rebeldes que ainda insistem em não obedecer o que Deus determina, o que a liderança determina e faz do seu jeito, quando quer, na hora que quer. É para Deus, é para o Senhor. Essa palavra fala profundamente conosco hoje, meus irmãos, porque nós podemos cantar, dizimar, pregar, liderar, servir e ainda assim usar tudo isso como proteção contra as áreas que Deus está nos confrontando. Obedecer é melhor do que sacrificar. Percebe? A pergunta de Samuel continua tão atual. Volta ao verso 14. O que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Ou seja, se eu digo que obedeci, por que ainda se ouve ruído do que Deus mandou abandonar? Porque ainda se ouve ruídos denunciando as nossas desculpas. Por quê? Se Deus mandou renunciar, se Deus mandou deixar, destruir, mudar completamente. Por quê? Nessa manhã entenda uma coisa. Deus nos chama a uma vida de obediência a Ele. E se houver algum ruído denunciando que você não obedeceu, em nome de Jesus, obedeça hoje. Porque senão o nosso culto, sacrifício aqui era a forma mais elevada de culto, não vale nada. Há um quarto ponto nesse texto. E o texto diz assim, que Saul era um rei
mais preocupado com reputação do que com arrependimento. Para adiantar, vou ler logo de 23 a 31. Preste atenção. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele rejeitou como rei. Então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci as instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar ao Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando a barra do seu manto que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Percebe aqui, irmãos? Houve um confronto, e Samuel anuncia que ele foi rejeitado como rei. Saul confessa, ele reconhece que pecou, mas revela uma coisa impressionante. Na sua fala, ele revela que a sua maior dor não era ter ofendido a Deus, era perder a honra diante do povo, das pessoas. Eu pequei, diz o verso 24, porque fiz o que eles pediram. O verso 30, ele vai dizer o seguinte: honre-me diante dos líderes de meu povo e diante de Israel. Percebe? Ele reconheceu o erro, mas ainda queria preservar o quê? A sua imagem. Ele admite a culpa, mas continua tentando administrar a sua aparência. E aqui, irmãos, está uma das partes mais profundas desse texto de sermão desta manhã. Nem toda confissão é arrependimento. Algumas confissões querem apenas encerrar uma conversa. É assim em casa? Eu reconheço, só para que a conversa termine. E não muda o comportamento. Não é assim diante do esposo, da esposa, diante dos pais? Eu reconheço para que o assunto termine, ou para que a consequência possa diminuir, ou para recuperar a minha posição, ou para evitar uma exposição. Não é isso que Deus quer de nós, igreja. Deus quer arrependimento. A pergunta não foi como você vai ficar diante das pessoas. A pergunta não é essa. A pergunta de Saul não é: me ajuda para que eu, como rei, agora sem trono, sem coroa, rejeitado por Deus, não passe vergonha diante do povo. A pergunta dele deveria ser: Samuel, como eu posso voltar para o centro da vontade de Deus? É isso que Deus, Ele fala conosco hoje. Talvez haja aí um balido de ovelhas, um ruído que denuncie os seus erros, e você reconhece isso hoje.
Mas não é apenas para que a sua aparência seja mantida, não é isso. A pergunta hoje é: como eu volto para o centro da vontade de Deus? Como eu volto a fazer aquilo que de fato agrada o Senhor? Vivemos dias em que a reputação parece valer mais que a transformação, irmãos. Muitos temem mais serem descobertos do que curados, do que tratados. Temem mais perder a influência do que ter intimidade com Deus. Queridos, a mensagem do Evangelho nos chama a sair da pose e entrar numa vida de verdade, de relacionamento com Deus. Entenda uma coisa: Jesus não veio salvar a nossa imagem, Ele veio salvar a nossa vida. Ele não morreu na cruz para preservar a nossa imagem, a nossa posição social. Ele morreu na cruz para salvar a nossa vida. Por isso, a pergunta inevitável aqui é essa: que rei sou eu? Que rei sou eu? Que eleito sou eu? Alguém que vive apenas para preservar uma imagem, que vem para a igreja só para preservar uma imagem, ou alguém que quer ser tratado, alguém governado pela palavra, alguém que quer de verdade voltar a ser como Deus ordenou que fosse? Essa é a minha palavra nessa manhã. Eu quero concluir, meus irmãos, a palavra nesta manhã, chamando a gente descer do trono, para que a gente não perca o nosso espaço na cruz. Saul nos ensina que o maior perigo não é apenas ter um rei errado em Israel, mas é ter um rei errado dentro de nós. Esse é o maior perigo. Queridos, o coração humano, ele sempre tenta colocar alguém no trono. A aparência, o controle, o medo, a aprovação das pessoas. Saul queria a aprovação das pessoas. Entende? Mas o chamado de Deus hoje é algo muito mais profundo. Ele diz: desça do trono. Pare de editar, de negociar a palavra, pare de espiritualizar a sua desobediência, pare de proteger uma imagem que Deus quer curar, que Deus quer tratar. E nessa manhã, entregue a sua vida, o seu governo, nas mãos de um Deus verdadeiro. Entenda uma coisa: obediência não é perder a liberdade, igreja. Em nome de Jesus. É buscar a presença de Deus. Submissão não é fraqueza. Entenda isso. É segurança de confiar no rei certo, no reino certo. Nessa manhã, a palavra quer que convidamos Cristo a reinar no nosso coração. E quando você faz isso, você não precisa ser forte, não precisa ser o melhor da sua geração em tudo, para que seja escolhido por Deus. Não. Você não precisa também ficar com medo, encolhido por suas limitações. Não. Minha palavra hoje é essa. Hoje talvez o Senhor esteja perguntando a você: quem está sentado no trono do seu coração? Se é orgulho, faz cair, faz descer. Se é aparência, faz descer. Se é medo, se é fazer a sua própria vontade, faz descer. Quem? Quem está sentado no trono do seu coração?
Diga assim: ó Senhor, eu não quero apenas oferecer sacrifícios, eu quero obedecer. Eu não quero apenas parecer servo, eu quero ser governado por Deus. Deus está olhando para o seu coração nesta manhã. Se no seu coração há alguma coisa de ruim, coloca diante de Deus, para que Ele possa reinar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Peça ao seu Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.